Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus para todos sempre. Deus é fiel, justo, santo e verdadeiro, Igreja do Senhor. Aleluias. Carta ao Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 31. Nos diz assim a palavra do Senhor: de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Quero vos convidar a estar repetindo este versículo juntamente comigo, e quero que até mesmo as crianças repitam comigo, viu, Rebeca? Vamos repetir esse versículo? Vamos lá, junto toda a Igreja do Senhor. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Dá para ficar melhor. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Podemos assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus eternamente para todos sempre. Queridos, ao meditar neste texto durante o decorrer do mês, este mês, como muitos de vós que possam conhecer e estar a par de um pouco da minha vida em particular, sabe-se que essa semana foi uma semana bem corrida, bem agitada para mim. Eu sei que para vós também tenha sido da mesma maneira. Mas essa semana eu tive a graça de Deus de estar contemplando o nascimento da minha mais nova integrante da nossa família, a minha filha Raquel, que para a honra e glória do Senhor Jesus, nasceu ainda nessa semana, na quarta-feira, e graças a Deus e as orações dos meus irmãos, a minha esposa Sara, graças a Deus, já tem se recuperado, já está bem, e a minha filha também, para a honra e glória do Senhor Jesus. E como, sendo o marido da casa e já tendo uma filha mais velha, eu fiquei com a responsabilidade de estar cuidando do lar. Então, tendo esta responsabilidade, as mulheres já têm de conver que eu sei que não é tarefa muito fácil dar conta do lar, dar conta da casa, e por este motivo eu busquei graça de Deus para poder vos trazer a palavra que irei vos trazer nesta noite mediante o poder do Espírito Santo de Deus, porque essa palavra necessitava e é necessário um pouco melhor de nossa atenção e de observarmos esta palavra com carinho, porque irá falar do princípio da igreja cristã, dos primeiros cristãos que surgiram. E esta carta aos Gálatas, ela foi escrita pelo seu autor, por nome Paulo. E ele não tendo começado sendo um missionário, mas Paulo, outrora que se chamara Saulo, ele era judeu e também fariseu. Mas este Paulo, ou sendo Saulo, ele não tenha nascido em uma família que pudesse se dizer que criam em Cristo Jesus. E este Saulo, ele tendo crescido, ele tendo estudado a respeito da lei do Senhor, ele se dedicou ao judaísmo, se dedicou a aprender a profundo a respeito da lei do Senhor. E tendo ele se esforçado em aprender a lei do Senhor, este Saulo, ele se interagiu tanto com a lei do Senhor, que ele começou a viver esta lei, começou a fazer tudo quanto estava na lei, e todo
todos que faziam contrário ao que estava escrito na lei, este Saulo, a palavra do Senhor, no capítulo de número 9 do livro de Atos, irá nos dizer que ele tinha sede desses irmãos em procurar encerrá-los na cadeia, encerrá-los em prisões, e a palavra do Senhor irá nos dizer que ele não aceitava essa pregação, este evangelho de Cristo, e por este motivo, porque ele defendia a seita judaica, ele defendia a lei mosaica, e sendo ele protetor desta lei, ele chega-se até então aos sacerdotes, que eram os maiorais daquela época, e este, chegando diante dos sacerdotes, ele vem pedir a estes mesmos sacerdotes que venham lhe dar cartas de autorização para que ele pudesse ir até Roma, ir até Damasco, aonde se concentrava uma grande concentração de pessoas que se tinham convertido através do Evangelho de Cristo Jesus. E o objetivo de Saulo, outrora, era poder chegar em Damasco e poder cerrar todas essas pessoas nas prisões, e poder prender todas elas, porque estavam de contra a lei de que outrora havia ele aprendido em toda a sua vida. Mas a palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, irá nos dizer que no caminho de Damasco, este Saulo, que outrora perseguia a igreja do Senhor, ele sofreu um encontro com o mesmo Senhor, quando uma luz apareceu para ele, e dizendo para ele, dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo outrora pergunta àquela voz que lhe falava: mas quem és tu? Não conhecendo Saulo quem falava com ele. Vejamos, meus queridos e amados irmãos, que Saulo, ele era doutor da lei, que Saulo, ele conhecia da lei mosaica, mas ele não conhecia a voz do Senhor que falava para com ele. E o Senhor respondeu para Saulo naquele dia: eu sou o Senhor Jesus, a qual vos tem me perseguido. Porque, meus irmãos, em Cristo Jesus, quando o inimigo tenta nos perseguir, ele não tem perseguido a nós, mas sim tem perseguido a Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, tendo Saulo um encontro com o Senhor, naquele dia, a sua vida se transformou. Aleluia! A sua vida, ela mudou completamente ao ouvir a voz do Senhor. E a palavra de Deus, ela irá nos dizer que, tendo Saulo tido encontro para com o Senhor, os seus olhos, quando se abriram, ele já não podia mais se ver, porque aquela luz do Senhor o tivera cegado. E tendo ali os seus companheiros o levado até uma casa para que tivesse para passar alguns dias ali, a palavra do Senhor irá nos dizer que este mesmo Saulo, ele ficou 3 dias sem se alimentar, orando ao Senhor, ou seja, se arrependendo de tudo quanto fizera a igreja de Deus. E a palavra do Senhor irá nos dizer que uma noite o Senhor veio aparecer em visão a um homem chamado Ananias, que era profeta do Senhor, servo de Deus. E este homem, nos sonhos, recebeu uma revelação de Deus, revelação essa que dizia a ele da seguinte maneira: eu quero que você vá em um lugar em Damasco, numa rua chamada Direita, e ali pregue a minha palavra para um homem chamado Saulo. Mas Ananias, na visão, ele pergunta: Senhor, mas Saulo não é aquele que perseguia a igreja do Senhor? Porque tens me enviado a pregar a sua palavra? Mas Ananias, ele cumpriu o chamado de Deus,
porque Deus é quem estava enviando, era Deus quem estava chamando a Saulo. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. E chegando-se, meus queridos e amados irmãos, Ananias, no lugar onde estava Saulo, do qual outrora o Senhor lhe mandara, ele disse a Saulo: Saulo, o Senhor me enviou a ti. E Saulo ali ouviu a palavra do Senhor, e tendo Ananias orado por Saulo, os seus olhos se abriram, e ele começou a enxergar novamente e glorificar o nome do Senhor Jesus. Já vejamos agora que Saulo, ao abrir os seus olhos, já não era o mesmo Saulo, já era um homem transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E tendo ele, recebendo ali a cura da sua visão e também do seu entendimento, esse Saulo saiu a pregar a palavra de Deus ali mesmo na terra de Damasco. E a palavra de Deus irá nos dizer que este Saulo, pregando o evangelho de Cristo Jesus, que nós somos salvos mediante a nossa fé em Cristo Jesus, aqueles que o ouviam e sabiam quem ele era, podiam crer na mensagem que ele pregava, porque outrora ele perseguia a igreja do Senhor, mas agora aquele que perseguia a igreja do Senhor, agora tem pregado o evangelho do mesmo Senhor, para a honra e glória do nome de Deus. E esse mesmo Saulo, ele pregando a palavra de Deus, ele foi alvo de muitas críticas da parte de alguns judeus conservadores ali no meio daquele povo. E a palavra de Deus irá nos dizer que este Saulo, por estes homens, foi ameaçado de morte. Mas a sua obra missionária, tendo começado ali, ela não findaria ali, porque Deus quem foi que chamou Saulo. Então Saulo, por alguns discípulos que sabiam que haviam armado um laço contra ele para tentar matá-lo, o colocaram dentro de um cesto e o desceram pelas muralhas daquele lugar. E então ele, partindo, começou a pregar a palavra do Senhor, a pregar o evangelho, que só Jesus salva, que só Jesus cura, que só Jesus liberta e que só Jesus pode te dar salvação. Mas este mesmo Saulo, mesmo na sua terra, agora ele também é alvo de críticas. O porquê? Porque quando nós começamos a brilhar, o nosso brilho começa a incomodar aqueles que têm nos visto. Outrora que nós éramos treva, a ninguém incomodava, porque todos nós estamos adaptados a acostumar com a escuridão. Mas quando a luz chega, a luz é diferente, meus queridos e amados irmãos. Ela tende a transformar as nossas vidas, ela tende a nos incomodar. E aqueles homens foram incomodados, e aqueles homens foram impactados. Alguns criam, mas infelizmente no meio daquele povo existiam alguns que se deixaram levar, dizendo que ele não estava pregando o evangelho verdadeiro segundo a lei mosaica que foi dada por Deus. E ele novamente foi perseguido. Aquele que estava perseguindo agora é perseguido por causa do evangelho. Agora ele tendo ali que deixar a sua própria terra, deixar até mesmo a sua própria família. Por quê? Porque foi dito no culto dessa noite, quando se é necessário negar-se a si mesmo, quando se é necessário de negar, você tem que deixar pai, mãe, você tem que deixar o amigo, a amiga, e até mesmo seus costumes que você tem, porque agora tem vivido uma nova vida em Cristo Jesus. E a sua jornada missionária, ela começa
a partir deste dia. E ele saiu a pregoar a palavra do Senhor por onde ele passava. Homens e mulheres se convertiam ao nome do Senhor. E uma dessas igrejas que ele outrora passara, no sul da Galácia, é a igreja do qual é destinada esta carta, do qual nós lemos nesta noite. E o texto, ela irá nos dizer que este mesmo Saulo, que agora o seu nome também é Paulo, a palavra do Senhor irá nos dizer que Paulo, já indignado, chateado com a igreja dos Gálatas, já no prefácio da sua saudação, no primeiro capítulo do livro aos Gálatas, ele vem expor que ele não foi um homem que foi chamado segundo a carne, mas que fora chamado segundo o poder do Espírito Santo de Deus, que o próprio Cristo tivera chamado. Mas vejamos, meus queridos e amados irmãos, que este Saulo, que agora sendo Paulo, ele pregando a palavra de Deus nas igrejas da Galácia, ele vem se entristecer com esta mesma igreja. O porquê? Porque ele vem nos dizer: porque quando eu estive com vós, pregando a palavra de Deus, eu pude até mesmo ver nos teus olhos e no vosso semblante que vocês creram na palavra do Senhor e creram que vós sois salvos, não mediante a lei e nem mediante as vossas obras, mas sois salvos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Sois salvos pela fé em nome do Senhor Jesus. E este Paulo agora, ele vem se maravilhar, porque tão depressa eles têm deixado o evangelho, procurando um outro evangelho, que na verdade não é um outro evangelho, mas eles tendo deixado se iludir por alguns que entraram no meio deles. E há quem diga que até mesmo aqueles que andavam com Paulo começaram a introduzir no meio da igreja conceitos da seguinte maneira: que para você se tornar um cristão, primeiro você necessita se tornar um judeu, que primeiro você necessita seguir a lei mosaica do Senhor, e somente mediante a isso você seria salvo. Mas Paulo, ele vem retrucar, Paulo, ele vem questionar este questionário, a nos dizer que nós não somos salvos mediante a lei, nós não somos salvos mediante as nossas obras, mas nós somos salvos pela fé no Filho de Deus, porque a palavra do Senhor irá nos dizer, o próprio Cristo irá nos dizer, que todo aquele que crê em mim, ele terá vida eterna. Todo aquele que crê em mim, ele não perecerá, mas este mesmo, meus amados irmãos, ele sobreviverá. Meus queridos e amados irmãos, nós temos a esperança na palavra do Senhor, quando Paulo, ele vem questionar a igreja em Gálatas. E já no seu capítulo de número 2, ele vem também nos falar até mesmo de Pedro, que pregava o evangelho do Senhor. E este Pedro, sendo judeu, já não vivia mais como sendo judeu. E tendo sido alguns enviados de Tiago perto de Pedro, Paulo agora ele se indigna e diz: até mesmo tu, Pedro, recebendo estes homens enviados de Tiago, tu queres viver como, pedindo para que vivam como judeus, sendo que tu tens vivido como gentios. Meus queridos e amados irmãos,
Agora Paulo, ele vem no prefácio da sua palavra, da sua saudação, colocar em pauta um assunto com a igreja da Galácia, do qual outrora ele agora tem estado estabelecido com esta igreja, porque ele se dedicou a pregar a palavra do Senhor naquele lugar, porque ele se dedicou a estar anunciando o verdadeiro evangelho de Deus. E este evangelho que ele pregou agora estava sendo deixado de lado, porque o povo que ali se introduzira estava ensinando outro evangelho a eles, e alguns deixavam ao evangelho que Paulo, mediante a cruz de Cristo, pregava. Para que nós possamos entender a respeito dessa palavra, a Bíblia irá nos falar no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 24, quando lá no Monte Sinai, o Senhor Deus, ele diz as suas leis, e ali o povo faz um concerto, e Moisés tendo sacrificado o animal, asperge o sangue sobre o povo, e é feita uma nova aliança naquele dia. Mas agora, aquela aliança que é feita naquele dia, meus irmãos, o povo judeu ali se converte, e dotam este padrão de vida para as vossas vidas. O povo levava a lei muito a sério. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não prostituirás, não tomarás o que não é seu, não serás injusto. Eles seguiam estas leis. Mas agora, vindo Cristo Jesus, a palavra do Senhor irá nos dizer, o próprio Jesus, que ele não veio para aniquilar as obras da lei, mas sim para cumpri-las. Aleluia! Porque este povo, eles usavam da lei para afastar as outras pessoas. Portanto, o homem doutor da lei, ele se achega diante de Jesus e pergunta a Jesus: o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Então Jesus pergunta àquele doutor da lei: o que está escrito no livro da lei? E ele ali diz o versículo da palavra do Senhor, quando nos diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E naquele dia, aquele doutor, ele pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Então Jesus, ele lhe cita um exemplo do bom samaritano, que é o título ali deste texto. Quando ia descendo um homem de Jerusalém a Jericó, e este homem, tendo descido para ali passar uns dias, levando consigo algumas riquezas, este homem, no meio de sua caminhada, é coagido por alguns assaltantes. E esses homens, tendo-lhe roubado tudo que ele tinha, o deixaram quase morto. A palavra do Senhor irá nos dizer. Mas da mesma feita, iria passando ali um sacerdote, que o vendo machucado, caído no chão, ele passou de longe. E talvez eu pense comigo mesmo, ele até disse: não me envolvo.
deixe para lá. E da mesma forma passava um levita. E da mesma forma ele fez. Passou de largo. Mas ia descendo um samaritano no mesmo lugar. E a palavra de Deus irá nos dizer que este, olhando para aquele homem, se moveu de íntima compaixão para com ele. E ali colocou remédio em suas feridas. Ele cuidou dele. Ele zelou pela sua alma, pela sua vida. Então Jesus pergunta àquele doutor da lei: qual destes demonstrou mais amor pelo seu próximo? Então aquele doutor irá dizer: o samaritano. Vejamos que outrora nós éramos como este homem caído no chão. Éramos gentios caídos, que não tínhamos salvação para nós. E eles, se sentindo doutores da lei, eles desprezavam os demais por causa que eles se achavam até mesmo que eles poderiam ser alguém. Mas a palavra de Deus, ela irá nos dizer que estes outrora sendo alguém, agora já não importava mais o que eles eram, porque Deus não olha para a sua aparência, porque Deus, Ele não quer contemplar o que você vai estar em um bonito paletó, ou se você pegará no seu guarda-roupa o seu melhor vestido para vestir. Mas o seu Deus, Ele conhece o seu coração para com Ele. Mas o seu Deus, agora outrora, Ele sabe que você mesmo, não seguindo as leis que foram dadas pela Torá, agora Ele sabe que pela fé em Jesus Cristo, você será salvo no Senhor. Porque a palavra do Senhor irá nos dizer, João irá testificar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus diz que todo aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Outrora vejamos que Paulo, ele vem pregar este evangelho, esta palavra, mas agora nós adentramos na palavra do Senhor, no texto continuante, que nós outrora estávamos debaixo da servidão, estávamos debaixo de uma maldição, porque a palavra de Deus irá nos dizer que maldito todo aquele que está debaixo, que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Mas vindo Jesus, Ele mudou esta situação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição, porque a palavra de Deus irá nos dizer: maldito todo aquele que for pendurado na cruz, no madeiro. Mas nós, agora, meus queridos e amados irmãos, fomos alcançados pela promessa que Deus fez ao teu servo Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão. Promessa esta que seria
que bendita seria toda a nação que proveria de ti. E este, recebendo a promessa de Deus, a promessa do Senhor, ele creu na sua palavra. E Paulo agora, ele vem citar este texto que é muito conhecido de nós. Quando Deus disse que da descendência de Abraão proveria a promessa do Senhor, ele estava dizendo a respeito de Cristo Jesus, que mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós que não éramos merecedores dessa tão grandiosa salvação, fomos alcançados pela graça de Deus, fomos alcançados pela essa promessa que Deus fez ao teu servo Abraão, que benditas seriam em ti todas as nações. Noutrora somos benditos nesta promessa através da nossa fé no Filho de Deus, porque agora nós podemos dizer que já não vivemos mas nós mesmos, mas Cristo Jesus é quem vive em nós. E a vida que agora nós vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por nós. O texto, ele é gratificante para nós, porque a nossa vida, meus queridos e amados irmãos, éramos perdidos como ovelha, desgarradas do rebanho do Senhor, mas nós fomos alcançados pelo sangue de Jesus. Aleluia. E essa promessa, ela se cumpriu em nossos dias. Mas depois que a fé veio em Cristo Jesus, agora já nós não necessitamos mais nos apoiar nas obras da lei. As obras da lei, nós mesmos não podemos nos justificar. Mas a justificação para a nossa vida, para nossos erros e os nossos pecados, elas são mediante a nossa fé no Filho de Deus. Nós somos justificados em Jesus Cristo. E todos nós alcançamos esta promessa. De maneira que a lei, durante todos aqueles séculos, ela serviu como âncora para o povo judeu, para que eles pudessem reconhecer os vossos pecados e se converterem ao Senhor. A lei, ela serviu até o dia em que Jesus Cristo veio. Agora, a lei já não salva ninguém, mas somente Jesus Cristo quem salva. Somente Jesus Cristo. Pois agora nós somos de Cristo. Então, nós somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa de Deus. E Paulo, ele vem continuar no capítulo 4 do livro de Gálatas, nos falando que agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos de Deus, estes mesmos que outrora foram salvos pelo poder do Espírito Santo de Deus, eles não entendem e deixam de entender a mensagem da cruz,
e começam a pensar que eles poderiam, ou até mesmo podem, ser salvos pelas suas próprias obras. A palavra de Deus irá nos dizer que toda obra sem fé, ela é morta. E nós, que cremos em Cristo Jesus, devemos entender, mediante a sua palavra, que nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E que nós, agora não necessitamos mais estarmos ancorados na lei. Outrora, estávamos debaixo do jugo da servidão. Mas agora, não necessitamos mais sermos escravos. Mas agora, pelo sangue de Jesus, nós fomos libertos. Pelo sangue de Jesus, nós fomos libertos do jugo da servidão. E agora, nós temos livre acesso a Deus. E podemos clamar e chegar com toda confiança diante do trono de Deus. E clamar pelo teu santo nome. E ter a certeza de que Ele nos ouve. Paulo, ele vem alertar a igreja dos Gálatas que se ele se circuncidar, que era um dos ditos da lei do Antigo Testamento e da Velha Aliança, mesmo um gentil se circuncidando, já não poderia ser salvo por causa da circuncidação. Mesmo se ele seguisse todas as obras da lei que lhe foram ordenadas no Monte Sinai, se ele não crer no nome do Filho de Deus, já não há salvação e já não há promessa para estes. Mas a palavra irá continuar, que Deus fazendo uma promessa a Abraão, de que da sua descendência descenderia tantos, e inúmeros como a areia da praia. E este, agora, a sua esposa, Sara, chegando diante de ti, vendo que a promessa não se cumpria, ofereceu a sua serva por nome Agar. E Agar e Sara são consideradas alegoricamente comparadas com as promessas que Deus fez. Porque Agar, ela era simplesmente a escrava. E aqueles que descenderam de Agar são considerados noutrora a aliança que Deus fez no Monte Sinai. É representada por Agar, é representada pela escrava. Mas aquele que é nascido da mulher livre, que é Sara, é representada pela nova aliança de Deus, é representada pela nova aliança do Senhor. E agora, já nós não somos filhos da escrava, mas somos filhos da promessa que Deus fez. Somos como Isaac, filhos da promessa do Senhor, que se cumpriu ao seu tempo, e nós não podemos justificar-nos a nós mesmos, mas só mediante o poder do Espírito Santo de Deus, que nos foi concedido mediante a fé no mesmo Filho de Deus, este será salvo em o nome de Jesus. E agora, no versículo seguinte, irá nos dizer: o que diz a Escritura?
lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum a escrava herdará com o filho da livre. Vejamos que todos aqueles que querem permanecer ou até mesmo se meter debaixo do jugo, achando que se você é uma boa pessoa, se você não fuma, não bebe, não se prostitui, mas se você não crê no nome do Filho de Deus e não faz a vontade do Senhor, outrora você é considerado como filho da escrava. Palavra dura é ouvir essas palavras, mas todos aqueles que não crêem no nome do Filho de Deus e não faz segundo a sua vontade, é considerado como um filho da escrava. E sendo filho da escrava, não herdarão juntamente com a serva, com a mulher livre, com os filhos da promessa, o que outrora lhes fora prometido. E agora o conselho de Paulo para nós, de maneira que, irmãos, somos filhos, nós não somos filhos da escrava, mas filho da livre. Quantos podeis dar glória ao nome do Senhor Jesus? Nós somos salvos mediante a nossa fé no Filho de Deus. E nós entendemos que não fomos salvos pelas obras da lei, porque até mesmo Paulo reconheceu que se pelas obras da lei nós fôssemos salvos, de certo que Cristo morreu em vão. Mas Cristo Jesus, Ele não morreu em vão. Ele morreu para que eu e você, que temos crido em seu nome, pudéssemos alcançar a tua salvação. Alcançar essa promessa que Deus fez ao teu servo Abraão. E agora somos filhos dessa promessa. E somos salvos e somos herdeiros do Senhor. E o conselho de Paulo para todos nós é: não sejamos, meus queridos irmãos, filhos da escrava. Quando dizemos que queremos ser filhos da escrava, é quando nós que outrora conhecemos o poder do Espírito Santo de Deus, agora entendemos que nós devemos andar conforme Cristo Jesus. Porque todas as vezes que Deus olha para você, Ele já não vê um Camilo, Ele já não vê um Maico, Ele já não vê um pastor Antônio, Ele já não vê nenhum de vós, mas Ele tem visto Jesus Cristo que habita em cada um de vós. E esse mesmo Jesus Cristo que tem habitado em vós é quem vos justifica. E Paulo nos diz que nós não somos filhos da escrava, não somos filhos das concupiscências de nossa carne, mas o Espírito Santo que Deus, que Jesus deixou em nós, este mesmo Espírito Santo, Ele nos guia com todo entendimento a fazer a vontade do Senhor, não usando desta palavra para entender que é somente levantar as suas mãos e dizer eu creio e estou salvo, mas nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A quem, igreja do Senhor, você tem alimentado mais? É a sua carne
o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Se você tem alimentado a sua carne, você será vencido e considerado como filho da escrava, e já não herdará a promessa de Deus. Mas se você tem alimentado o Espírito Santo de Deus que habita em vós, e que tem vos guiado a fazer a vontade de Deus, mediante a fé, você poderia dar glória ao nome do Senhor Jesus, porque todos nós estamos indo para o mesmo caminho, a Jerusalém celestial, a promessa que nos foi concedida. A Jerusalém terrena já não existe mais para nós. Agora nós estamos debaixo da nova aliança, do sangue do Cordeiro verdadeiro, que é Cristo Jesus. Fomos alcançados por este sangue, fomos alcançados pela graça do Senhor. Mas nós, mediante a fé, podemos entender que Jesus Cristo nos salvou e nos libertou da escravidão para sermos livres para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Levantei-vos e estai de pé.